Oi, gente, bem-vindo aqui ao meu canal. Quem tá falando aqui é a Adi Pires. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esses verbos que fazem a maior confusão para quem está estudando aí o idioma alemão, tá? Que são os verbos que regem os casos de dativo e acusativo. São verbos de posição e de direcionamento, tá bom? Então, supondo que vocês já conhecem, já entendem o que significa aí os casos de dativo e acusativo no alemão, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, certo? Primeiro caso, que é o caso dativo, onde faremos aí a pergunta wo, tá? Esse verbo remete a uma posição, ou seja, algo ou alguém, ele está em algum lugar, pode ser que esteja deitado, sentado ou em pé, pendurado, tá? Então, esse verbo trata-se aí de posição, como é o caso aqui do nosso modelo, que ele está sentado na cadeira, está olhando o seu celular, porém está simplesmente sentado, tá? E o segundo caso, que é o acusativo, esse caso aí ele remete à direção, tá? Ou seja, alguém está indo, pode ser que esteja indo deitar, sentar, colocar algo em algum lugar, pendurar algo. Então, esse caso aí remete a direcionamento, ok? Então, na verdade, eu irei fazer um resumão aqui sobre os verbos que são utilizados aí nos casos dativo e acusativo, tá? Eis aqui a nossa lista. Primeira tabela, estamos vendo os verbos irregulares. São verbos intransitivos, tá? Então, esses verbos aqui, eles só podem ser utilizados no dativo. É necessário colocar na mente que esses verbos aqui só são utilizados no dativo, tá? Tem algumas exceções que eu irei explicar também adiante, mas vamos lá aqui para a primeira tabela dos irregulares, que são os verbos liegen, sitzen, stehen e hängen, que aí, como eu falei, tem sua exceção, tá? E a tabela dos verbos regulares, que são verbos transitivos. Esses verbos aqui eu só irei utilizar no caso acusativo, tá? São os verbos que remetem aí a direcionamento. São os verbos legen, setzen, stellen, hängen e stecken, que também é uma exceção, que eu irei explicar mais adiante, tá? Esse stecken aqui, ele é, mesmo sendo um verbo regular, eu posso utilizar ele também no caso dativo, tá? Vai depender do contexto da frase. Então, seguindo adiante, bem, eu deixei essa tabelinha aqui para vocês. Supondo que você já conhece a declinação dos casos, tá? Dativo e acusativo. Eu deixei essa tabelinha aqui só para relembrar, ok? Então, vamos lá com a conjugação dos primeiros verbos, que eu batizei aí de dupla dinâmica, tá? Porque são verbos bem parecidos e por esse motivo aí é que confundem bastante a cabeça aí dos estudantes de alemão, como foi o meu caso também, tá? Então, assim, esse primeiro verbo, liegen und legen, então, esses verbos aí remetem a posicionamento, nesse caso, a posição deitada, tá? Waagerecht, ou seja, a uma posição horizontal, tá? Então, aí no primeiro verbo, aí o liegen, conjugando aí no dativo, respectivamente, no presente pretérito e perfeito, tá? Liegen, liegt, lag, hat gelegen. Zum Beispiel, das Buch liegt auf dem Tisch, ok? Ou seja, o livro está em cima da mesa, ou o livro está na mesa, como falamos no português também, o livro está sobre a mesa. Como esse verbo liegen, ele só pode ser utilizado no dativo, tá? E esse verbo quer dizer que algo está na posição deitada, então ele está subentendendo que o livro está deitado em cima da mesa, certo? Então, fica subentendida aí essa informação que algo está deitado em algum lugar, ok? No caso, o livro está deitado na mesa. E no segundo caso aí, que é o nosso acusativo, o verbo de direção, o legen, legt, legte, hat gelegt. Nosso exemplo, o Pedro legt das Buch auf den Schreibtisch. Pedro coloca o livro em cima da mesa ou sobre a mesa, certo? Então, esse verbo legen, só posso utilizar ele no caso acusativo. Então, quer dizer que algo foi colocado em algum local na posição deitada, tá? Então, Pedro colocou o livro deitado em cima da mesa. Esse deitado aí fica subentendido no verbo legen, que representa algo que foi colocado deitado
em algum lugar, tá bom? Seguindo aqui adiante com a nossa próxima dupla dinâmica. Sitzen und setzen. Sitzen, que eu só posso usar aí, no meu caso, o dativo, certo? A sua conjugação. Sitzt, seins, hat gesessen. Die Katze sitzt auf dem Boden. O gato está sentado no chão. Die Katze sitzt auf dem Boden. Esse verbo que eu só posso utilizar no dativo, que é o sitz, ele só está dizendo que o gato está sentado no chão. Como aqui o nosso exemplo, o gatinho só está sentado, tá? Não importa de onde ele veio, como ele foi parar nesse local, porém ele só está sentado no chão. Então, essa é a informação que o dativo quer passar, que algo está posicionado em algum local, ok? Seguindo aqui com o nosso próximo verbo, setzen. Esse verbo eu só posso utilizar no acusativo. Conjugando esse verbo aí, temos o setzt, setzte, hat gesetzt. Die Katze setzt sich auf den Boden. O gato se senta no chão. Ou seja, é necessário ter o agente aqui está sendo o gato, tá? Ele estava em um local, ele partiu do local que ele estava e foi se sentar no chão. Então, houve um deslocamento aí. Como eu falei, esse verbo é um verbo de direção. Então, o gato se mexeu e foi sentar lá no chão. A nossa próxima dupla dinâmica aí são os verbos stehen und stellen. Também são verbos que causam a maior confusão, dá um nó na cabeça aí de muitas pessoas. São bastante parecidos, tá? Esses verbos, eles indicam posição em pé, senkrecht, tá? Ou seja, uma posição vertical. Então, não vamos confundir, hein, gente? Esse verbo aqui indica uma posição vertical, ok? Vamos lá para o nosso primeiro verbo, que só pode ser utilizado aí no dativo, que é o stehen. Steht, stand, hat gestanden. Tá? O nosso exemplo aqui para o stehen, das Wörterbuch steht im Regal. Ou seja, o dicionário está na prateleira. Como eu falei que esse verbo só pode ser utilizado aqui no dativo, e ele representa uma posição vertical, uma posição em pé, ele está dizendo então que o dicionário está em pé na prateleira, mas esse em pé ele fica aqui oculto, a gente não precisa falar que o livro está em pé, o próprio verbo já indica essa informação. Lá no nosso caso acusativo temos o stellen, na sua conjugação stellt, stellte, hat gestellt. Sie stellt das Wörterbuch in das Regal. Ou seja, ela coloca o dicionário na prateleira. Ou seja, ela coloca o dicionário em pé na prateleira. Essa informação não precisamos falar porque já está subentendida no verbo stellen, ok? Seguindo adiante. Hängen und hängen são verbos que no seu infinitivo tem a mesma escrita, não há uma alteração. Na conjugação presente também permanece da mesma forma, porém no pretérito e perfect ocorre a alteração desse verbo, tá? Então aí vamos ver os detalhes. Conjugando aí o verbo hängen no dativo, hängt, hing, hat gehangen. Die Katze hing am Vorhang. O gato estava pendurado na cortina. Nesse caso aqui eu estou utilizando o pretérito do verbo hängen para você justamente verificar onde ocorre a diferença aí na conjugação, tá? E para entenderem, porque lá mais adiante eu vou falar isso sobre as particularidades de cada caso, ok? Então, die Katze hing am Vorhang, o gato estava pendurado na cortina, ou seja, que o pretérito, tá? Que remete aí ao passado. Como nosso exemplo aqui, o gatinho, ele simplesmente está pendurado na cortina. Na verdade, que não é nem uma cortina, que é um acessório da cortina, mas tá, que também está válido para o nosso exemplo, tá? Então, não importa como foi que o gatinho foi parar aí, o que o dativo está dizendo é que nesse momento, ou seja, no passado, tá? O gatinho ele estava pendurado. Em algum momento, o gatinho estava pendurado na cortina, certo? É a informação que o dativo quer falar aí para vocês, para nós que estamos estudando, tá? E quando eu vou lá para o meu acusativo, hängt, hängte, hat gehängt. No pretérito e no perfect já sofre alteração aí na conjugação dos verbos. Então vamos lá, o nosso exemplo. A Ana hängte die Katze in den Vorhang. A Ana pendurou o gato na cortina, tá? Então aqui o meu acusativo, a Ana, está sendo um agente, a pessoa que está fazendo a ação. Ela se deslocou de algum ponto, de um ponto A, foi até a cortina e empendurou o gato.
por algum motivo, por pura peraltice, vamos supor que Ana é uma menina bastante levada, uma criança bastante levada, foi lá e pendurou o gato na cortina. Então a Ana hängte die Katze in den Vorhang. Como eu falei aqui que o hängen só a partir do pretérito é que sofre alteração na conjugação, percebam, tá, que aqui é hing no pretérito, no dativo, é hängte o pretérito no acusativo. Então é aí que a gente vai pegar essa marcação como sendo, respectivamente, aí do dativo e acusativo. E lá mais na frente eu vou explicar os detalhes aí para cada verbo, ok? Seguindo adiante, steken, que também é uma exceção, é um verbo que ele é regular, tá? Porém, ele pode ser utilizado tanto no contexto dativo quanto no contexto acusativo. O que vai identificar aí como sendo contexto dativo ou acusativo vai ser justamente a própria frase, ok? Se vai ser vou ou se vai ser o vou rir. Então, aqui conjugando o verbo steken, stekt, stekte, hat gestekt. Então, no nosso primeiro exemplo aí, no caso dativo, temos uma chave que ela simplesmente está na fechadura, tá? Não importa como ela foi parar aí, o dativo ele só está dizendo que a chave está na fechadura, tá? Então, vamos aqui ao nosso exemplo. Der Schlüssel steckt im Schloss. Ou seja, a chave está na fechadura. E para o nosso acusativo, temos lá uma senhora, eine Frau, tá? Ela chegou de algum local, do trabalho, da faculdade, ou do cursinho de alemão, enfim. Ela chegou de algum local, de algum lugar, e pegou a chave da bolsa e foi colocar na fechadura. Então, ela foi colocar a chave na fechadura para abrir a porta. Então, está ocorrendo uma ação e alguém está praticando essa ação. No caso, a Frau, de Frau, no caso, sie steckt den Schlüssel in das Schloss. Tá? O das aqui, como a frase é acusativa, não altera o artigo, permanece da mesma forma. Sie steckt den Schlüssel in das Schloss, ela coloca a chave na fechadura. Então, ela está chegando de algum local, pegou a chave, colocou na fechadura. Então, está ocorrendo um movimento aí nessa frase, tá? E tem um agente que pratica aí esse movimento, ok? Bem, gente, a dica que eu quero deixar aqui para vocês, tente relacionar sempre as palavras com as imagens, tá? Então, assim, o nosso cérebro, ele retém melhor as informações com uma maior eficiência quando a gente faz essa relação de palavra e imagem, certo? Isso daí já é comprovado. Então, você pode pegar uma imagem que você quiser, ou desenhar sua própria imagem, pintar a imagem da cor que você quiser, desenhar do jeito que você quiser e relacionar essa palavra com imagem, tá? Você pode também fazer uma caricatura da sua imagem, relacionar com a palavra. Você pode criar uma historinha, tá? Pode ser aquela história mirabolante, a história que você vai criar para associar essa informação lá com a palavra que você tem mais dificuldade no aprendizado, tá? Então, assim, é uma técnica que funciona. É uma técnica que é batata, funciona de verdade. Então, aí, você que tem que buscar o seu jeito de estudar, a sua técnica, a técnica que se adapta melhor ao seu aprendizado, tá? E colocar isso aí no seu dia a dia. É uma técnica que realmente funciona, tá? Então, vamos seguir aqui adiante. Então, gente, vamos agora para a parte mais importante, que é justamente desvendar os mistérios dos casos dativo e acusativo, tá? Já que os casos aí, ele tem suas particularidades, certo? Então, por esse motivo, eu preparei aqui essas duas tabelinhas para que vocês possam comparar e observar os detalhes aí de cada caso, ok? Então, vamos primeiro aqui ao nosso caso dativo, que são verbos irregulares, tá? São verbos intransitivos. A primeira particularidade do caso dativo é a presença da letra I, como é o caso aqui do liegt, sitzt, tá? E o hängen, ele tem no seu pretérito também a presença do I. Então, já é uma marca aí que vocês já podem ter e não esquecer que faz parte aí do caso dativo, a presencinha da letra I, tá? Temos a exceção aqui do sterren, que ele não tem I, mas tem a letra H, tá? A letra H para esse sterren, que eu fiz uma caricatura na minha mente, que esse Hzinho aqui é uma superfície onde algo está em pé, algo está lá na posição vertical, que é o que quer dizer esse verbo, que algo está
parado lá, está em pé em uma superfície. Pode ser no chão, em cima da mesa, em cima de algum lugar, na estante, tá? Mas é uma superfície onde eu coloco algo em pé, ok? Então aí tem essa primeira particularidade aqui, a marquinha do I e do H sendo uma superfície para o dativo, certo? A segunda marca aqui que podemos tomar também em consideração é a entonação. Vamos lá. Quando conjugamos aqui os verbos no dativo, percebam que muda completamente a entonação quando falamos esses verbos, tá? Como, por exemplo, aqui o nosso liegen, liegt, lag, hat gelegen. Então, mudou a vogal, mudou a entonação. Não é constante aqui a conjugação. Então, muda completamente, tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, o terceiro ponto é visual, mudança no radical. Então, é um ponto visual. Então, visualmente muda a conjugação, não há uma constância. Então, muda tanto na entonação, tá? Quanto visualmente também ocorre a mudança. E o radical, ele também se altera, tá? Perceba que no presente, o radical permaneceu lá como infinitivo, tá? Perdendo só o EN e acrescentando um T, o Tzinho. Tá? Porém, no pretérito já mudou tudo. Então, isso daí é a presença e a marcação do dativo. Mudou tanto no pretérito quanto no perfect. Tá? Percebam que o radical ele se altera. Então, é uma outra marquinha. Certo? E um outro ponto aí é a presença do EN no perfect. Então, esse perfect com a formação aí do GE, que é a marca do perfect, normalmente, geralmente para todos os verbos, a maioria dos verbos no alemão. Porém, aqui no dativo, no perfect, ele finaliza com o EN, que é diferente lá do acusativo. Tá? Então, marquem isso. A presencinha do I, do H, aqui no dativo. A entonação muda completamente. Então, visualmente, mudou a conjugação do verbo e ocorreu aí a mudança no radical. Ou seja, mudou visualmente porque o radical, ele se alterou. Então, não há uma constância aqui nos verbos, ok? E o perfect, ele é acrescido aí, ele tem a presença do EN, certo? Então, seriam aí essas as considerações aí pro dativo, tá? E partindo aqui pro meu caso acusativo, onde são verbos regulares, tá? São verbos transitivos, então são verbos que mantêm uma constância aí na sua conjugação. Tá? Porém, vamos lá para a primeira marquinha do acusativo, que é a presença do E. Tá? Então, verifique aqui, eu pintei de vermelho para vocês verificarem que é uma constância aqui em todos os verbos aqui, em toda a conjugação, todas as suas formas, tá? Melhor dizendo. Tem a presencinha do E, legt, setzte, stellt, steckt. Tem a exceção do hängt, aqui no caso ele não tem o E, ele tem um umlaut no seu presente, tá? Porém, lá no pretérito, ele leva o Ezinho lá no final, certo? Então, esse E é uma marquinha do acusativo. Percebam que no pretérito, o Ezinho, ele segue aqui o radical, tá? E grudou o Ezinho lá no final, no seu pretérito. Legte, setzte, stellte, hängt, steckt, ok? Então, essa é uma próxima marquinha do acusativo. Uma outra marquinha aqui é o radical. No presente, o radical do infinitivo, ele permanece, tá? Leg, acrescido do T. Isso daí funciona tanto como o dativo quanto no acusativo, tá? Porém, esse radical aqui acrescido do T, ele permanece nas outras formas aí no acusativo, tá? Na formação do pretérito e na formação do perfect. Então, legte no presente, legte no pretérito, hat gelegt no perfect. Então, percebam que o radical permanece constante, ok? O radical não se altera. Então, é uma marca aí para o acusativo, tá? E um próximo ponto aqui, que é o GE plus radical. Ou seja, para a formação do perfect, já tem um GE, que é a marca do perfeito, tá? Para a maioria dos verbos. Porém, o radical, formado aqui no presente, ele correu, se direcionou e se colocou lá juntinho do GE. Então, percebam, hat gelegt.
Então, não houve mudança. O radical permaneceu nas 3 formas aqui da conjugação no acusativo. É diferente do dativo, que mudou tudo, tá? Muda completamente a conjugação e a entonação. No acusativo, não. Permanece uma constância na conjugação, na entonação. Não muda. Então, gente, são pontos importantes que eu quis mostrar aqui para vocês nesse vídeo, tá? Onde vocês podem tomar esses pontos aí como referência, aplicar na sua técnica de estudo, tá? Lembrando que isso daí é muito pessoal, isso vai depender do jeito que você estuda. Porém, são pontos importantes que vocês podem, do seu modo, do seu jeito, com suas técnicas, adaptar aí ao seu aprendizado e aprender de uma forma muito mais eficiente, tá? E não esquecer mais quando e como utilizar esses verbos aí no contexto dativo e acusativo, tá? Então, são pontos importantes, ok? Então, funciona. Eu também, no meu início de aprendizado, eu tive muita dúvida em relação a esses verbos, tá? Eu faço agora atualmente o nível B2, eu não sou professora, também sou apenas uma estudante, mas resolvi, à medida do possível, em que eu for aprendendo algo, eu resolvi também ensinar, porque além de ser uma forma de eu também estar aprendendo, eu estou passando isso adiante para pessoas que também têm a mesma dificuldade, ou até mais ou menos, enfim, cada um tem seu ponto mais forte no aprendizado e tem o seu ponto mais fraco, tá? Mas aqui realmente esses verbos são verbos que confundem mesmo, esses verbos de posição e direção. Então, por esse motivo que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, ok? Continuando então. Então, gente, como eu falei para vocês, é importante fazer uma caricatura para os seus verbos, tá? Do jeito que você quiser, da técnica que você achar mais interessante para o seu aprendizado. Nesse caso aqui, o meu izinho que eu pintei de vermelho, esse izinho para mim é uma menininha que tá toda de vermelho, luvinha vermelha, botinha vermelha, vestido vermelho, lacinho vermelho na cabeça, de mútze, de cachecol, tá toda de vermelho, ok? Essa é a minha menininha que eu pintei na minha imaginação, como sendo a menininha pro meu caso dativo, tá? Então, toda vez que eu vejo o caso dativo, eu penso nessa minha menininha toda de vermelho que está em um local, que está posicionada em um local, ok? Então, como exemplo aqui do nosso modelo aqui, todo charmoso, todo aqui com sua calça laranja, sua blusa lilás, né? Olhando seu celular, tirando onda, tá? Então, ele está posicionado, sentado na cadeira, ok? Então, ele está em um local. Então, esses verbos se referem a algo que está em um local, uma posição, ok? Para o meu verbo liegen, representa algo que está deitado, certo? Como, por exemplo, esse meu modelo, ele pode estar deitado na cama. Ou também, por exemplo, o seu celular pode estar deitado na mesa, pode estar em cima da mesa. Ou seja, para esse estar em cima da mesa, o celular dele, eu vou usar o verbo liegen, ok? O segundo verbo aqui, o sitzen, certo? É algo que está sentado em um lugar, é algo que está sentado, como o nosso homem aqui, o nosso modelo, ele está sentado na cadeira. Então, essa ação de só estar sentada, eu vou utilizar o verbo sitzen para o dativo, tá? O verbo stehen, que representa algo ou alguém que está em pé, certo? Nesse caso, minha menininha, ela está em pé em cima da cadeira, aqui em cima de uma superfície, ou no chão, está só em pé, não está se movimentando. Então, a posição dela é de pé, tá? Então, qualquer coisa pode estar de pé, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, ok? Pode ser, por exemplo, um livro que está lá na estante em pé. Então, o verbo que eu vou usar para o livro que está em pé na estante é o verbo stehen, ok? E aí, para o nosso hanger, que no caso estou utilizando aqui a forma do pretérito, tá? Hing, a minha menininha aqui também representando um i, minha menininha de vermelho, e representa algo que está pendurado, certo? Eu posso dizer que o quadro está pendurado na parede. Eu posso dizer que minha menininha, ela está pendurada numa árvore. A ação de estar pendurada, até eu estou utilizando dizer que ela está na árvore pendurada. Eu vou usar o verbo hing. Eu posso dizer que, como por exemplo, o nosso gatinho que estava pendurado na cortina, tá? Ou uma bolsa que está pendurada, por exemplo, na cadeira,
Então, é o local onde algo ou alguém se encontra. Tá bom até aí? Então, continuando. Para o nosso caso acusativo, temos aqui nossa modelo super fashion, chegando de algum local, tá? Do trabalho, do curso, enfim, chegando toda poderosa. E aí, para essa ação de movimento, de direção, eu vou utilizar esse conjunto de verbos aqui, que tem a marquinha aí do E, ok? Então, eu vou utilizar o legen quando eu quero colocar algo na posição deitada, ou seja, alguém que está fazendo ação vai colocar algo na posição deitada. Como eu posso dizer que ela está chegando de algum lugar, ela está andando e vai colocar o celular em cima da mesa na posição deitada. Nesse caso, eu vou utilizar o verbo legen, aí no caso acusativo, tá? Setzen, que quer dizer colocar algo na posição sentada, certo? Algo ou alguém. Eu posso dizer simplesmente que ela está chegando, está tão cansada e vai lá e se senta na poltrona, na cadeira, no sofá ou no chão, enfim. Ela vai se sentar. Então, essa ação de ela se dirigir para se sentar, eu vou utilizar o verbo setzen, e aí eu vou utilizar com um reflexivo, que é se sentar, sich setzen, ok? Ou eu posso dizer também que, por exemplo, ela tem um bebezinho. Vamos supor que é a Ana, lá do nosso exemplo, a Ana Peralta, tá? Ela chegou com a Ana, está levando a Ana e vai colocar a Ana sentada na cadeira, ou no sofá, ou no chão para brincar, certo? Então, essa ação de alguém se movimentar para fazer algo, ou para colocar alguém sentado, ou para se sentar, utilizamos aí o verbo setzen, tá? Para o stellen, quer dizer colocar algo na posição em pé, certo? Eu posso dizer, por exemplo, que a minha modelo aqui, ela tem a Ana Peralta, ela está andando até o quarto da Ana e colocou a Ana de pé no chão. Eu vou utilizar o verbo stellen. Como eu posso dizer também que essa minha modelo aqui, ela chegou cansada, ela foi até a geladeira, pegou uma jarra com água, bebeu água e depois colocou a jarra em cima da mesa. Eu vou utilizar o verbo stellen, que ela colocou a jarra em pé em cima da mesa. E quem fez a ação foi a modelo, tá? Então, alguém está fazendo a ação. Eu vou utilizar aqui no meu acusativo o verbo stellen, tá? Uma outra coisa também para esse verbo stellen, você pode fazer uma caricatura também em relação a esses dois Lzinhos, como sendo algo que está na posição vertical, está em pé, tá? Então, posso colocar aqui como sendo as duas torres gêmeas, ou uma pessoa que está carregando alguma coisa, tá? Pode pintar aqui como sendo uma pessoa e o segundo L como sendo algo que ela vai levar para algum lugar, para colocar. Então, façam do seu jeito, procure sua técnica, seu método, tá? E o nosso próximo verbo aqui, que é o hängen, no caso, o hängte, no pretérito, tá? Quer dizer colocar algo pendurado. Então, essa nossa modelo fashion aqui, pode ser que ela está chegando com a bolsa dela que está pesada e vai pendurar na cadeira, vai pendurar no armário, enfim, tá? É a ação de alguém estar indo pendurar alguma coisa. Ou como, por exemplo, a Ana Peralta, pode ser que ela está brincando no jardim, lá tem uma linda árvore, a Ana Peralta correu e se empendurou lá na árvore. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o hängen do acusativo, não pro dativo, tá? Vou utilizar para o acusativo, porque tem alguém que está indo fazer uma ação, a ação nesse caso de se empendurar na árvore, certo? Então, gente, esse vídeo aqui foi mais um resumão, foi o básico aqui que eu quis demonstrar para vocês, tá? E demonstrar aí as particularidades aí desses verbos, para que vocês possam verificar a melhor forma de aplicar essas informações aí no seu aprendizado, tá bom? Então aqui foi mais um basicão, virão novos vídeos aí com cada duplinha dinâmica separadamente, com mais detalhes, mais exemplos aí para que vocês possam ainda, se tiver dúvidas, ter um esclarecimento melhor, ok? Já de início aqui eu agradeço o Vielen Dank aí por ter assistido o vídeo. Se gostou, não esquece de dar seu like, compartilha, tá? Se tem alguma pessoa que também tem dúvidas aí no entendimento desse verbo, semeia, passa adiante, ok? Não esquece, inscreva-se no canal, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!